Quais são os principais insights que o SXSW traz para o direito? O South by Southwest, mais conhecido como SXSW, é um dos maiores eventos de tecnologia, música, inovação e cultura, que ocorre anualmente todo mês de março em Austin, nos Estados Unidos, desde 1987. Em 2024, o evento contou com 24 trilhas temáticas, com discussões sobre inteligência artificial, mudanças climáticas, futuro do trabalho, negócios, política, entre outros assuntos. Já passaram pelos seus palcos personalidades como Barack Obama, Elon Musk, Lady Gaga, Melinda Gates e Mark Zuckerberg. O evento hoje é um verdadeiro caldeirão de inovação e criatividade e é frequentado por grandes líderes, executivos de marketing e inovação de empresas do mundo todo. Aqui é o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de negócios jurídicos. Para falarmos sobre o que o SXSW 2024 pode trazer de insights para o direito, tenho a honra de receber nesse episódio duas convidadas que acabaram de chegar de Austin. A primeira delas é a Daniele Serafino, sócia do Opsi Bloom Advogados. Tudo bem, Daniele? Olá, tudo bom, Leandro? Tudo bem a todos? Tudo jóia, Dani. E a outra convidada que eu tenho aqui é a Silvia Piva, que é sócia do GHBP Advogados. Como vai, Silvia? Tudo ótimo, Leandro. Prazer estar aqui com você e com a Dani. Muito bom, e é bom tê-las de volta ao Juridicast. E pra gente começar, quais são, no entendimento de vocês, as possibilidades que um evento como o SXSW traz para se traçar cenários futuros? Eu queria começar assim primeiro, Leandro, assim, muito obrigada aqui pela oportunidade, né, de eu e a Silvia estarmos aqui juntas. Eu que agradeço, Dani. De verdade, assim, que a gente brinquei aqui antes, né, off the records, que eu tava com saudade da Silvia, que foi assim, a gente se denominou as advogadas não óbvias, né, fazendo uma trilha muito não óbvia pro direito, e eu acho muito legal essa sua proposta aqui, já da sua primeira pergunta, pra gente refletir, né, o que duas advogadas vão num evento que não é um evento tradicional jurídico, não é um evento com certeza que tá aí na nossa lista de preferências de eventos que a gente normalmente frequenta, e que foi tão rico aqui pra nossa jornada profissional, mas também muito pessoal, e também muito pra essa minha parceria com a Silvia, de muita troca que a gente teve junto nessa oportunidade de estarmos vivenciando esses dias juntos. Então, esse tipo de evento, eles servem para muitas e muitas coisas, e eu acho que esse evento, tanto eu como a Silvia, saem muito impactadas profissionalmente, pessoalmente, e que bom ter essa oportunidade aqui de a gente compartilhar um pouquinho essa jornada aqui com vocês. Então, já obrigada pelo convite, obrigada pela pauta sempre atenta do Juridicast, né, Silvia? Sem dúvida. Com as tendências, né, que acontecem aqui no mundo do direito. Dani, eu vou pegar gancho aqui com você e agradecer também o Leandro, né, dessa possibilidade de compartilhar um pouco do que a gente viu lá no SX, e a oportunidade única da gente estar mais próxima. Foram dias muito legais que eu encontrei muito a Dani por lá. E quando você faz essa pergunta, Leandro, sobre o que é possível, né, como a gente faz para olhar esses cenários futuros, o SX, por ser um evento muito grandioso e diverso em temáticas, em tipo de público, em tipos de palestrantes, até a estruturação dele é toda caótica. Todo evento de inovação ele é caótico, né? Mas assim, é cinema, é música, é saúde mental, é inteligência artificial, que você tem que fazer um preparo, né, para isso. E aí eu acho que quando a gente olha cenários futuros, ali é o grande lugar de onde as tendências emergem. Não é que as tendências emergem de lá. As pessoas que conseguem fazer uma boa leitura das tendências no cenário global vão falar para as pessoas, e nós vamos conseguir capturar ainda mais essas tendências. Então, muitas vezes ali eu confirmei tendências que eu entendia já que estavam surgindo, e também vi outras de coisas que não estavam tanto no meu radar. Então, acho que quando você vai para um evento desse, você tem que ficar realmente com as anteninhas ligadas para até desconstruir algumas crenças suas, mas também para absorver e referendar aquelas que você já tinha. Olha, inteligência artificial é um tema? É um tema, tanto é que foi a maior trilha do SX. Mas é só inteligência artificial? Não. Inteligência artificial atravessando outras coisas, inteligência artificial e tecnologias causando solidão, né? A solidão a longo prazo. Então, quando se falou de saúde mental, então dá um radar bem interessante para a gente começar a observar coisas que, às vezes, no dia a dia a gente não vai ter tanta atenção. E esses cenários futuros, assim como a Silvia colocou, muitas vezes eles ficam, parece que muito claros num evento de inovação, quando a gente vê 24 trilhas, né, como teve nesse ano no SX, e a gente passa por trilhas de diversos setores, né, vários segmentos da economia, né, é um evento sempre transversal, e isso que ele é muito rico, porque ele passa por não só sobre a tecnologia em si, mas sobre o impacto da tecnologia em muitas indústrias,
indústrias, sobre impacto de comportamento, impactos de consumo, sobre testes de novas ferramentas tecnológicas que às vezes acabaram de surgir, que muitas pessoas às vezes não tiveram contato na prática com isso. Então, um evento como esse, ele traz esses desenhos de cenários futuros porque a gente realmente discute o que está na pauta, né, para 5, 10, 15 anos para frente. Ele tem um olhar sobre tendência, sobre o que já está aqui, mas para onde as coisas vão. Mas ele, acima de tudo, a característica do SX é um evento também muito filosófico. A gente vê alguns eventos de inovação que tratam, às vezes, de produtos, né? Então, são feiras que tem em Las Vegas, que você vai testar produtos. Tá falando de devices, né? De devices. Esse não, ele tem devices, né? Tem uma parte dessa feira que tem os seus devices, mas ela tem uma reflexão filosófica sobre o impacto disso tudo na sociedade, né? Sobre esses cenários futuros e o impacto deles. Então, acho que isso é um material muito rico para gerar conexões de contexto do momento que a gente está vivendo e conexões desses assuntos muito distintos, para a gente entender melhor, né, os desafios e fazer os deparos jurídicos necessários. Eu só queria fazer uma colocação, até aproveitando o gancho da Dani aqui. Tá bem. Eu estava refletindo, né, tendo ido no Web Summit, inclusive encontrei a Dani, né, em outras oportunidades, que também lá tem um quê filosófico, mas é muito importante a gente perceber que quando a gente vai em evento desses, até lá ninguém dá resposta, né? Então, se você vai achando que o cenário está pronto, que é um pouco da nossa ideia, que a gente tem, nós vamos lá no evento para saber o que a gente faz. Não, o que a gente vai fazer. Não é isso. Sai com mais dúvidas, né, Silvinha? Aliás, você vai sair mais perturbado do que eu saí perturbadíssima em diversos dias ali. É muito mais para você rever e pensar, bom, quais são os caminhos, porque você faz parte ali do projeto, né? Você também é um player que está assistindo ou pode ser um player que tem a ver com aquele negócio que está sendo desenvolvido. Então, as dúvidas são muito interessantes. Você saber que nem mesmo o Ray Kurzweil, que é o maior futurista, né, dos últimos tempos, ele fala assim, olha, seria muito errado eu falar o que vai acontecer nos próximos anos, porque eu também não tenho condições de dizer, né? Então, ele dá alguns sinais do que pode acontecer. Então, é muito interessante a gente ver isso. Lá não é lugar de certeza nenhuma. Você vai para a areia movediça assim como o lugar que você está hoje, né? E, gente, nesse ano de 2024, o Brasil possuiu a maior delegação estrangeira no SXSW, né, com mais de 1.600 participantes. Dentro do contexto jurídico, vocês notaram alguma participação significativa de advogados no evento, sejam eles brasileiros ou não? Olha, Leandro, eu vou dizer do meu contexto, né? Eu encontrei, e não só encontrei, como sabia que estavam, né, 3 advogados brasileiros, me incluindo a Silvia, incluindo um outro, ou seja, um grupo de 3. No final da jornada do SX, teve uma trilha jurídica que foi bastante pitoresca, assim, eu já estava para ir embora, mas eu consegui nos últimos 2 dias assistir algumas palestras dessa trilha jurídica, e nessa trilha eu encontrei mais 2 advogados brasileiros de outros estados, um do Rio e de Minas Gerais, são pessoas que eu não conhecia, mas que estavam lá assistindo. Um deles morava nos Estados Unidos e um outro morava aqui no Brasil, tinha ido pela empresa. Então, dizendo do meu universo, eu vi 5 advogados num evento, né, de, sei lá, 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, nem sei qual foi a totalidade. Então, realmente, ele é um evento que a gente sente que não está no radar jurídico, porque realmente não é um evento jurídico, né? No Web Summit a gente não tem nenhuma trilha, inclusive nem de legal. No SX a gente ainda teve algumas palestras, né, de legal, jurídicas, mas realmente não é um evento com foco do público jurídico. Eu compartilho da mesma questão da Dani. Se a gente encontrou 10, foi contando eu e a Dani sempre no mesmo grupo. Encontrei um colega lá que não atua mais na área jurídica específica, dono de uma Lawtech, fundador de uma Lawtech. Encontrei uma advogada que trabalha na área de consultoria e advogado de empresa que eu conheci lá, advogado de uma empresa multinacional que tinha um grupo dessa empresa lá. Então, de fato, se você pensar assim, olha, o que o público jurídico estaria fazendo ali? Na verdade, é só o público jurídico que não está só atrás daquele trilho. Eu e a Dani, por exemplo, é muito explicável porque a gente está lá. Porque a gente lida com inovação, a gente lida com desenvolvimento de negócios, de análise de futuros, de todas as questões que interessam. Isso não é comum, e eu não acho assim, é certo ou errado o advogado está lá. Eu fui atrás eu tinha uma busca. A minha busca se conecta com esse evento, né? Então, eu acho que é um pouco
por aí, mas é um espaço que o advogado que quer ir, independente do fato de ser um evento jurídico, quando ele vai para lá, certamente, dentro da jornada do aprendizado contínuo, ele vai aprender muita coisa, não tem a menor dúvida. E aí, justamente nesse ponto, Silvia, vocês acham que os advogados e advogadas deveriam olhar para o SX-SW? Eu acho que os advogados, Leandro, assim, pelo menos na minha opinião, a minha visão sobre o serviço jurídico, sobre a advocacia, ela, para mim, passa muito por a gente sair mais das nossas caixinhas e a gente olhar muito mais para fora, né? Assim, como necessidade, como entrega de valor, né, para a sociedade, como funcionalidade da nossa profissão ser mais aderente, né, ao novo contexto atual que vivemos e muito menos, às vezes, para as nossas próprias caixinhas, que acho que é a formação tradicional que a gente sempre teve, né? A gente sempre é muito técnico e a gente tem um reforço do nosso aprendizado, continuar nessa trilha muito técnica. E eu entendo que o momento que estamos vivendo é um momento que exige muito mais conexões, muito mais reflexões de uma forma mais ampla, muito mais deparas jurídicos, ou seja, né, de contextos de sociedade que a gente está fazendo, né, um tombamento, né, para o universo jurídico, e para isso a gente precisa de repertório, né, e construção de repertório, ele realmente vai envolver você ter contato com coisas fora do direito, porque o que está acontecendo na sociedade, o que reflete no direito, acontece realmente fora. Então eu acho que num contexto de aprendizado, num contexto de conhecimento, eu acho que todo conhecimento ele é válido, e a gente tem, acho que cada vez mais iniciativas que se aproximam mais aqui, né, do Brasil, então a gente tem o Web Summit Rio, a gente tem eventos aqui também dentro do Brasil, ou seja, não é, nós precisamos de repertório, a gente tem que ir para fora e tem que fazer uma viagem longa, não necessariamente, né, eu acho que exige um olhar para fora, né, um olhar atento para outros assuntos que não exatamente somente os ligados ao direito. Então, eu entendo, respondendo justamente a sua pergunta, que sim, eu acho que sempre faz muito sentido partindo desse contexto. Bacana. E assim, fazendo um contraponto também, acho assim, o direito é bem técnico, né? A gente tem aqui nossas expertises, a gente tem os problemas mundanos e sérios que a gente tem que cuidar no dia a dia de um escritório, um departamento jurídico, mas eu entendo que o SX hoje ele toma uma proporção de um evento civilizacional, no sentido de trazer as grandes questões importantes para o mundo, né, para um olhar de aprendizado, de compartilhamento. Então, eu acho que, assim, falta até mesmo o interesse do nosso mercado, de uma maneira geral, entender até o que é o evento e ler os reportes e ler as notícias relacionadas a esse evento. Porque esse evento ele está conversando com questões globais. De maneira geral, é isso que ele conversa. Olha, o que está afetando o mundo hoje? A inteligência artificial, são outras formas de trabalhar, como a computação espacial está chegando. Então, assim, esse evento, criatividade, que explode lá também, tem muito a ver com o que se deseja desses profissionais. Então, acho que a gente se conectar um pouco com o que esse evento fala, não necessariamente ir, mas entender que ele está falando sobre temas globais que de pessoas de qualquer mercado deveriam conhecer um pouco mais. Interessante. E Silvia e Dani, agora eu vou chegar na pergunta que certamente talvez é a mais esperada, que vocês mais ouviram pós-evento, que é, né, quais foram os insights, né, ou os principais insights que vocês trazem do SX-SW? Nossa, Leandro, a gente tem quantas horas de programa aqui? A gente pode fazer vários episódios, se for o caso. Porque realmente os insights são muitos, e eu acho que eu e o Silvia conversamos já bastante. Algumas trilhas a gente frequentou juntas, a gente inclusive se encontrou fisicamente, mas a Silvia seguiu, né, uma trilha, eu segui outra, então acho que talvez a gente tenha aqui contribuições complementares, né, para fazer. Falando especificamente da minha jornada, eu tinha ali, né, eu fui representando, né, o OPS, o escritório, então eu tinha ali uma jornada que tinha a ver com temas ligados aqui à nossa área de atuação, então eu fui cobrindo as trilhas de inteligência artificial, a gente está falando de cyberataques, a gente fala do impacto de tudo isso em dados, então é uma trilha que eu diria a minha trilha corporativa, trilhou por palestras, né, nesse assunto que foram muito boas e excelentes e realmente ampliou o repertório, e já fiz o que a gente chama de um download para os meus sócios, de coisas que a gente precisa pensar em termos de negócio, e também um download para os colaboradores a gente vai ter também, e estamos aí também preparando para os clientes, então enfim, tem sempre deparas todas essas frentes de trabalho. Mas ao longo da minha trilha, eu me deparei em alguns assuntos que saíam um pouquinho ali dessa jornada e se conectavam também muito com coisas que eu gosto de ver, que eu gosto muito de olhar para comportamento, né? Onde tudo isso reflete em comportamento das pessoas, da sociedade consumidora. Então, eu vi tanto sobre a inteligência artificial, desde uma explicação extremamente mais técnica do VP da Microsoft de inteligência artificial, que é o John Maeda, que foi uma palestra muito técnica, até
até uma palestra que acho que a Silvia também vai comentar, que foi marcante para nós no evento do MIT, que falou sobre 10 tecnologias novas, que são tendências tecnológicas para 2024, que muitas a gente já conhece, estão aí, outras foram novas para a gente, e talvez a gente possa comentar um pouquinho aqui, eu e Silvia, em conjunto sobre elas, que eu acho que é sempre um papo interessante, mas passou para mim também por aspectos, obviamente, de regulação e filosóficos, éticos, né, de todos esses impactos de inteligência artificial, que é algo que a gente está tendo que lidar nesse momento, mas para mim me cativou aqui o meu coração quando eu vi esse reflexo do impacto da tecnologia na solidão, nesses aspectos comportamentais, de saúde mental, e aí a partir desse momento eu assisti várias palestras nesse sentido, falando sobre o impacto disso nas gerações mais novas, soluções de tecnologia, e eu acho que também falando sobre isso, acho que tem um aspecto aqui interessante para depois passar a bola para a Silvia, a gente, vendo uma palestra que tinha a ver com inteligência artificial, falavam desse impacto da hiperconectividade na nossa sociedade e o paradoxo disso com a solidão. E o que eu achei muito interessante, que o SX traz essa reflexão pra gente, é que, vendo essa palestra, a gente via um jornalista questionando, né, sobre esses impactos da hiperconectividade, a gente via no palco, apresentando o tema, duas tecnologias que endereçam a questão da solidão de uma forma tecnológica, criando VRs, né, então aquele sistema que a gente coloca e tem uma realidade aumentada, tem uma vivência, então eles utilizam uma tecnologia do VR para tratar de questões de saúde mental e questões de comportamento / solidão. Então a gente vê como o mundo de hoje endereça questões como solidão, trazendo muitas vezes tecnologias para endereçar, e vi no final, na parte das perguntas, um diretor fazendo uma pergunta sobre o tema, mas já falando que ele estava ali lançando no SX um filme que vai ser lançado na Netflix, que é um documentário que fala sobre o impacto da hiperconectividade na sociedade. Então, para mim, a leitura dessa vivência, especificamente de uma palestra como essa, é de mostrar como isso é muito transversal. Então a gente traz um tema para debate que trouxe muitas pesquisas e dados de informação sobre a sociedade, a gente vê um jornalista olhando para os aspectos éticos e de impacto, a gente vê soluções de tecnologia tentando endereçar essa dor, e a gente vê uma leitura de arte sobre o mesmo assunto que produz esse mesmo assunto num documentário. Então é sobre isso SX, assim, a gente consegue ler um tema que talvez a gente, como advogado, ou a gente leria um artigo, né, científico, ou a gente ouviria uma palestra. No SX a gente tem possibilidade de explorar esse mesmo tema em múltiplos olhares. Então, para mim, esse foi um ponto que mais ficou sobre essa transversalidade, e mas também sobre os impactos das tecnologias na nossa sociedade, e muitas palestras do SX endereçavam essas questões. Tá bom, legal, a gente não vai voltar para trás, a gente só vai olhar para frente, e os diversos impactos que isso causa na sociedade, como é que vamos endereçar, e um pouco desse resgate, dessa volta, a necessidade da gente olhar para o ser humano, né? Então, é a questão da tecnologia humanizada, a tecnologia e o seu impacto numa sociedade. Bom, considerando que a Dani já cobriu uma grande parte aí dos temas, eu vou falar coisas que me chamaram muito a atenção em relação ao evento. Primeiro, assim, eu vou falar, a minha percepção de coisas que eu achei muito interessante observar, que também são insights para mim. A gente acha que você vai no SX, você vai num evento super high-tech, tecnológico e tudo mais. E tem coisas muito engraçadas, por exemplo. O palco, por exemplo, do Web Summit, a produção que o Web Summit faz é muito maior que o SX. Muito maior. Mais tecnológica, né, Silvia? Isso, da experiência, daquela atmosfera, o Web Summit, ele vai além. O SX, se você, a começar pelo CEO, o CEO é um cara super americano, texano, que você acha que vai aparecer um startupeiro ali falando, não, um cara de camisa, super tradicional, calça jeans, e é muito legal ver essa simplicidade com que eles trazem o evento, porque é um evento muito poderoso, muito bem organizado, ele tem a tecnologia embutida, que eu falo que é o app, que você consegue saber tudo e pegar todas as coisas, tudo acontece pelo app, então o foco deles é uma organização grandiosa, mas você fala assim, nossa, o SX, você vai chegar lá num evento super high-tech, que você vai andar perto de robô, não, você vai para um centro de convenções e vai assistir muito conteúdo. Ponto 2, super insights, eu achei um festival super intergeracional. Fiquei impressionada com a diversidade de pessoas com problemas de locomoção, pessoas com idade bastante avançada, mulheres de todas as idades. Então, assim, isso me impressionou demais. É um evento para todas as faixas etárias. E ele é muito, muito diverso e inclusivo. E o terceiro ponto, que me chamou, assim, demais a atenção, que, assim, me deixa feliz. A quantidade de mulheres no palco. Olha só. Foi muito incrível. Mulheres de todas as idades, de todas as raças, mulheres ali que deram um show, então era muito gostoso, às vezes, eu fui em várias palestras que o palco era de 100%
mulheres. Mulheres com 60 a mais. A primeira palestra de abertura foi uma astrofísica da NASA com a poetisa. E que a astrofísica chorou. Ou seja, a sensibilidade veio do outro. Então, nessa observação, eu falo que é um grande evento para você perceber que o discurso é tecnologia, comportamento, que você pode, se você quiser hoje, assistir todas as palestras principais pelo YouTube. Se você quiser, advogados podem ir lá, vai no canal do YouTube, SXSW 2024. As Future Sessions estão todas lá. Porém, o mais legal é você acompanhar o evento e nessa brincadeira toda, o despertar da sua emoção para o evento. Falo para você assim, que eu tive um despertar de emoções no evento que eu fazia tempo que não tinha. Primeiro, eu até comentei isso nos meus stories. Eu estava lá guardando lugar para a minha próxima palestra da MWeb, que eu não podia sair de lá. Fui lá guardar lugar, o meu próprio lugar, e me vi numa palestra de uma pessoa que eu não ia assistir, que é o Jay Sherry lá, que é o maior podcaster dos Estados Unidos. Ele me faz uma sessão de mindfulness nos últimos minutos da palestra. Sessão essa da qual eu me emocionei pra caramba. E eu nunca nem fiz mindfulness, gente. Eu nem sei meditar, entendeu? Só que eu me entreguei naquele momento ali e como as pessoas ali estão abertas. Fui numa outra do Super Communicators, do mesmo autor do Poder do Hábito. E ele fez a gente fazer uma pergunta para a pessoa do lado, que você nunca viu na vida, perguntar para a pessoa qual foi a última vez que ela chorou na frente de alguém. Então você cria uns elementos e o papo dele era justamente como as conversas, elas precisam ser diferentes no mundo que está tão intermediado por tecnologia, que a gente está tendo um papinho muito raso. Ou a gente não sabe entender o nosso papo. Quando o papo é emocional, quando o papo é técnico, quando o papo é operacional e quando a gente pode fazer perguntas melhores. E eu achei muito engraçado porque assim é meio inusitado. Então eu vou para saber de tecnologia e eu me conecto com a emoção. Então dentro desses insights eu vi assim, poxa, o inesperado acontece quando você vai no evento. Então a palestra, beleza, você vê no YouTube, mas o inesperado e esse link que é total humano e que é o próprio Ray Kurzweil, eu assisti de novo a palestra dele, ele fala o seguinte, olha, depende da nossa criatividade mesmo, mas não é do criar, é o que a gente vai fazer com o próximo passo da tecnologia, da inteligência artificial. É a nossa mente que vai operar isso daqui e a evolução da tecnologia. Então, quando você vai em eventos desses, você recebe tanta informação que eu falo que seus neurônios ficam totalmente perturbados e aí essa conexão começa a acontecer das formas mais inusitadas possíveis. Então, esse é o meu grande insight. O inusitado acontece quando você vai para esses lugares assim, malucões. Ou seja, a partir da sua resposta, Silvia, a gente pode concluir que o SXSW, então, não é um evento apenas para absorver conteúdo, mas para também promover trocas. Nossa, demais. Eu diria o seguinte, eu conheci, sem sombra de dúvida, mais de 100 pessoas nesses dias, sendo que, assim, eu te falo com toda certeza que mais de 60% foram mulheres, que eu achei fantástico. Eu ir num lugar que a maioria das pessoas que eu conheci foram mulheres, e que eu estive rodeada de mulheres o tempo todo, dentre elas uma que está aqui maravilhosa comigo. Mulheres maravilhosas. Então, assim, você faz muita conexão. E o mais legal, o pessoal vai com essa vibe. Você vai com a vibe. Eu sou super, assim, eu sou espontânea e tudo mais, mas eu sou bem reservada. Não tem jeito. Você conversa com a pessoa na fila, você tá sentado do lado, a pessoa puxa papo com você. Às vezes você não quer conversar, a pessoa puxa e aí você conversa. Tem gente que já vem se apresentando. Bom, 5 minutos que a gente tá em silêncio, uma moça chegou assim pra mim. Estava 5 minutos parada do lado dela, ela falou assim, olha, já que faz 5 minutos que a gente tá sem falar nada, então vamos nos apresentar. Se em São Paulo alguém faria isso com você, desse jeito? Ah, vou me apresentar aqui porque eu tô do seu lado. Dificilmente, né? Não. Ela falou, sem cerimônia agora, vamos nos apresentar. Acho fantástico. Esse é o grande ganho. E eu acho que nesse sentido de que o Leandro perguntou de muitos brasileiros lá, isso também foi muito gostoso ver essa união, né? A gente participou de vários grupos, eu e a Silvia, dos brasileiros que estavam lá, né? Então, os grupos no WhatsApp, e todo mundo se ajudando, dando dicas, né? Da palestra, ou do guardar o lugar, ou de corre porque tá cheio, ou de aqui tá um conteúdo extra que complementa o que foi falado, o vídeo que ele comentou na palestra tá aqui. Então, assim, também esse grupo a gente teve a Casa São Paulo, né? Que foi uma iniciativa do Estado de São Paulo, que tinha lá uma casa onde aconteciam eventos, palestras, né? Ativações de marca. Então, o SX também é sobre isso, também sobre muitas marcas fazendo as suas ativações ali. Então, a gente tinha filme, música, ativação de marca, palestra. Tinha uma coisa muito gostosa também, que é um evento descentralizado, ele fica ali, tem um palco central, mas
muitas palestras acontecem nos hotéis que ficam em volta, então a gente sai na rua, sai ao ar livre para caminhar de uma palestra para outra, então tem essa vivência meio nesse caminho, como a Silvia falou, sempre com pessoas. Aliás, é um evento difícil ficar sozinho, né? A gente chega, eu tava com saudade de mim mesma, assim, de só ficar quieta no meu canto, porque é um evento que exige muito da nossa socialização, porque as pessoas realmente estão abertas à troca, e isso é muito gostoso, porque no pós-evento, encontrei uma pessoa conhecida, de que eu encontro ela nos eventos de inovação, ela é da trilha de varejo, não é advogada, nada a ver com a nossa coisa. Ela falou, olha, e ela teve a mesma experiência que eu tinha tido, olha, eu vim aqui com uma trilha de varejo, pensando em marcas, que é o meu posicionamento, eu acabei me desviando por essas e essas trilhas, e encontrei esses tesouros, e foi muito legal ver as pessoas, elas compartilham isso, né, a busca, o que encontram, e como saem mexidas com tudo aquilo. Então, realmente é um evento que tem um potencial transformacional. Deixa eu fazer só mais um comentário, que claro. Era muito legal dessa coisa de compartilhamento, foi um negócio fantástico, que assim, me impressionou. Tava lá conversando, gente, é uma piração, assim, a quantidade de palestras, né? Óbvio que você não vai conseguir ver todas, só que você quer ver todas e você fica muito frustrado. E é impossível, né, Silvia? E assim, rola frustração. Minha primeira frustração foi uma bela frustração, porque eu fiquei 2 horas na fila, perdi um monte de palestras que eu queria ver e não consegui entrar, ou seja, e aí encontrei com uma pessoa ali do nada, aleatória, que eu nem sabia que estava no evento, ela falou assim, eu falei, putz, perdi essa palestra, depois eu vou ver no stream, eu vou ver se tem gravado. Ela falou assim, não, mas fica tranquila, você tá no nosso grupo do Walter. O Walter é um app que a gente, né, já usa, eu e a Dani, bastante tempo por causa do Web Summit, que ele faz transcrição. Então, é legal que você grava a palestra, ele já transcreve, já corrige com AI as palavras que não estão muito legais e já fica um textinho para você ler depois. O pessoal brasileiro que estava no SX fez um grupo compartilhado no Walter com todas as palestras. Então, você ia, gravava, compartilhava e todo mundo subia lá. Ou seja, qual foi o grande compartilhamento? Você poder saber sobre palestras que não vão ter a gravação no streaming ou no áudio. E todo mundo faz isso assim, ó, cara, eu tô aqui, pega meu Walter lá, eu vou gravar. Pera, não tem problema, você não pegou? Tá lá no Walter, eu já subi lá. Então, gente, pessoas que não se conhecem, eu achei um dos negócios assim, colaboração, né? Colaboração. A pessoa não fala assim, não interessa, eu não conheço. Eu vi, ela não escolheu essa palestra, então dane-se, o problema é dela que não escolheu essa. Não, oportunidades para todos verem. E aí um ia passando pro outro. A Dani falou, não tô no grupo do Walter. Eu falei, gente, coloca a Dani no Walter. E todo mundo põe, até que praticamente acho que todos os brasileiros estão nesse grupo. E a gente pode ver todas as palestras, que a gente vai ficar 3 meses, assim, vendo todos os conteúdos, né? Mas tá tudo lá. E aí, justamente esse ponto, gente, queria explorar um pouco sobre a questão do pós-evento, né? Como traduzir os insights e oportunidades lá observados para a realidade, né? Sobretudo a realidade do escritório. Tá aí uma boa pergunta, né, Silvia? Sim. Eu acho que a Silvia vivemos o mesmo processo. A gente chegou, assim, num certo esgotamento mental, né? De muito impacto, com muitas coisas relevantes. O primeiro final de semana que eu fiquei assim, no modo sobrevivência, que acho que a cabeça estava tentando, né, organizar tudo aquilo que a gente viu. Me sinto ainda assim, porque depois a gente já entra na corrida do dia a dia, e eu acho que o privilégio que a gente tem de poder participar de um evento desse, né, e poder trazer um olhar para os nossos negócios, né, tanto o Silvio como eu, para os nossos escritórios, e para a construção, né, do que a gente entende, né, de conhecimento para os clientes que a gente atua, né, para essa nossa jornada. Eu acho que exige esse tempo realmente de preparo, que a gente chama desse download mental, para a gente conseguir organizar essas informações de uma maneira estruturada, para que as pessoas consigam absorver. A gente faz muito isso numa transmissão de conhecimento, né? A gente compartilha, tanto eu como Silvia, muito as nossas impressões, e isso em muitas camadas. Às vezes, quando a gente vai fazer, né, para um cliente, a gente direciona isso. Por exemplo, eu tinha uma encomenda de um cliente de farmacêutico para olhar ali uma trilha que tivesse a ver com um negócio, né, farmacêutico. Então, muitas das palestras que eu assisti tinham a ver com isso, com edição genética, com questão de edição genética, né, na indústria de health, em pharma. Então, tinham coisas, entre aspas, encomendadas, que a gente vai ali, e na hora que você vai transpor isso para um negócio de um cliente, você traz essa trilha de conhecimento, esses insights para de alguma forma contribuir. Olha, está se caminhando para isso, a tecnologia está indo para esse lugar, as discussões pautadas sobre o negócio foram essas. Então, de alguma forma, você contribui ali com conhecimento. Acho que tem uma grande contribuição
pro próprio negócio, né, e aí eu pro próprio escritório, que foi muito pouco estava na trilha jurídica, então eu não consegui obter esses insights vendo a trilha jurídica. Eu acho que, na verdade, a trilha jurídica me trouxe insights sobre algumas pessoas discutindo sobre contratos em games, né, ou no metaverso, o impacto disso, a tokenização. Tinha alguns temas que falados por advogados que têm impacto no nosso dia a dia, mas para mim é muito mais impacto no negócio, né, da gente pensar ali sobre disrupção de mercado, né, o que torna os negócios relevantes hoje em dia. Eu acho que toda a trilha que a gente participou do curso, né, que o time da MWeb, né, traz de reflexão pra gente, é uma reflexão sobre o impacto de que todos os negócios podem ser disruptados, o que faz isso, né, no nosso negócio jurídico. Então isso eu acho que é uma entrega que a gente faz pro nosso próprio negócio, mas eu acho que tem entregas pros nossos clientes e também tem entregas de assuntos que se juntam e que dão às vezes um novo direcionamento de trabalho mesmo, né? Então assim, olha, precisamos aprofundar em IA nessas vertentes, porque essa é a necessidade atual de mercado. Então a nossa missão é conseguir sistematizar todas as entregas, né, e ir fazendo elas aos poucos e fazendo essas conexões com os assuntos diferentes das camadas que a gente estiver tratando. E aí, complementando o que Dani disse, eu que tenho uma visão, né, que acaba sendo uma visão estratégica aqui dentro do escritório, eu consigo ver caminhos que, indo para o SX, que eles se confirmam ou que eles precisam ser aprimorados. Vou falar uma que, assim, foi muito interessante para mim, que é uma coisa que estava aqui eu falo aqui no meu cangote, sabe, assim, soprando. Parece que todo mundo tem que trabalhar com IA, né? Então, você está no escritório, todo mundo vai trabalhar com IA. E teve uma palestra muito interessante que colocou como os times devem se comportar diante de um trabalho com IA, que às vezes um do time vai ser um apoio, ele mesmo vai estar trabalhando com IA, ele vai estar criando uma coisa de uma outra pessoa. Então, como nós vamos organizar esses times para trabalhar com o apoio da inteligência artificial? Eu achei muito legal, porque ele deu muito uma visão dele, que é um CEO de uma consultoria, Signal & Cypher, né, uma consultoria de transformação digital. Ele mostrou composições de times que vão trabalhar com IA e o potencial que a gente vai ter nesse tipo de trabalho. E uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que acaba vindo para esses ambientes, é que a gente acha que nós vamos ter muita certeza, né, nos nossos negócios, no nosso planejamento a longo prazo. E é importante ficar claro, eu falo assim, essa clareza eu tenho, mas é muito difícil você lidar com ela, que é do cenário incerto, né? Isso que a Dani falou, a gente fez o curso lá com a MWeb, é o trabalho deles trazer a alfabetização de furos e, assim, você lidar com questões imponderáveis, mas você não deixar de observar sinais que já estão aqui. Então, no mercado jurídico, e eu falo isso muito por conta também da NAUDEDES, nós não podemos ignorar os sinais. Os sinais, eles estão apontando sinais do futuro, coisas que estão se formando, que não estão consolidadas ainda. Como é que a gente faz para enxergar isso? E não ignorar isso, porque ignorar isso pode ter um preço muito caro para o seu negócio, né? E quantos exemplos ali ela não deu, e falando de pessoas que ignoraram, né, e situações ruins para os negócios aconteceram. Então, eu acho que esse imponderável, fazendo parte aqui do que a gente ainda do cenário jurídico quer muito controlar as coisas, né? Não, tem algumas coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente precisa saber enxergar esses sinais, né? Eu acho que essa grande lição, né, que me fica. Muito bom, gente. Nosso episódio está caminhando para o final, e como uma pergunta para a gente encerrar, quais dicas vocês dão para quem pretende participar da próxima edição do SXSW? E com a gente, né, Dani? Já estamos comprando ingresso. E com a gente, que a gente está cheia das dicas agora, cheia das manhas. Eu acho que, né, para quem tem interesse de participar, eu acho que a gente tem que se conectar, né, com esse tipo de evento, entendeu? Para não se frustrar, né, o que você vai encontrar lá, o que você está buscando, né, se você tá ali como se fosse numa hype, né, achando que isso, aquilo é importante, ou aquilo se conecta com o que você faz, ou com o seu negócio, ou com algo que você, né, um olhar que você quer ter sobre um determinado assunto. Então, acho que o primeiro passo seria entender o que é esse evento. Pelo menos eu falo isso porque foi a minha jornada, né? Quando eu tive contato com a existência desse evento, eu passei por muito uma jornada de entender o que era o SXSW, né? O que significa esse evento, né? Como ele acontece. E depois, é uma programação que às vezes a gente faz de um ano todo, né? No meu caso também foi quase um ano de programação para estar no evento. Então, exige uma programação da gente de tempo, exige uma programação financeira, exige uma programação de disponibilidade mental também, porque é muito importante a gente
vai nesse tipo de evento e a gente conseguir estar conectado com ele, porque o nosso dia a dia nos engole, nos atropela. Então é muito essencial que a gente consiga separar esse tempo, até um tempo de qualidade, né, Silvinha? Senão a gente não consegue aproveitar, você tá ali, mas você tá trabalhando ao mesmo tempo, né? Então exige um preparo disso tudo também, né, de tempo. E isso, e comprar o ingresso, comprar passagem e bora lá, né? Vamos se cruzar em Austin. A minha dica tem muito a ver com o que a Dani falou. É um evento que exige uma preparação, né? Eu sempre quis ir, desde antes da pandemia. Então eu ficava todo ano, esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E aí eu acho que, assim, exige uma preparação prévia, tanto para você entender o que você vai fazer lá no evento, qual é a sua busca, ainda que depois lá você tenha surpresas, mas isso que a Dani falou é muito importante. A gente vive dia a dia extenuante aqui dentro da advocacia. Lá não é um lugar que você vai conseguir resolver um problemaço, porque você está sendo literalmente absorvido pelo conteúdo. É tamanha a quantidade de atitudes que você tem que tomar, decisões, eu vou para cá, agora eu vou no outro hotel, eu vou descer, tudo é tão cronometrado que malemar você não consegue pegar, você consegue pegar o celular no caminho, né? Você não consegue falar porque o ambiente é barulhento, então demanda uma programação. Para nós que somos da área jurídica, demanda uma programação prévia, para justamente você poder curtir esse momento de imersão. E obviamente que ir com pessoas que já foram vai fazer toda a diferença, porque essa vez a gente já foi de um jeito, né, Dani? No ano que vem a gente já vai totalmente diferente, porque você aprende um pouco a dinâmica do evento. Eu acho que é sempre a primeira vez, nos primeiros dias você passa um pouco mais de sufoco, né? E depois o negócio entra, e então compartilhar com pessoas que já foram também é muito legal. Inclusive eu estou à disposição para quem quiser compartilhar comigo, tiver vontade de ir. Todo mundo, né, pega meu LinkedIn, conversa comigo, eu vou ter o maior prazer em dar minhas dicas. Eu também, a gente até falou de fazer a caravana jurídica, né? Silvinha, de ter a caravana. Não, a caravana. Exato. Maior prazer em apoiar, eu vou ficar muito feliz, inclusive. Eu vou me considerar impulsionadora de cada advogado que ano que vem decidir ir pro SX, porque eu vou ficar feliz em saber que, tipo, esse podcast ou alguma coisa que incentivou a pessoa a ir, e que a gente possa saber disso, porque vai ser muito legal a gente ver colegas lá interagindo, porque eu acho que o nosso mercado se enriqueceria muito em se aprimorar nesse tipo de conhecimento. Muito bom. Dani e Silvia, agradeço imensamente por compartilhar aqui com a gente os insights desse importante evento, né? E com isso a gente encerra mais um episódio do Juridicast. Muito obrigada, Leandro. Foi um prazer compartilhar também, né, Silvia? Foi uma alegria aí, um prazer compartilhar. Alegria imensa. E eu e Silvia, assim, a gente tem um propósito em comum que eu acho que se a gente puder cada vez mais difundir, né, que o direito se trata muito mais, cada vez mais sobre uma multidisciplinariedade em todos os aspectos de time, de conhecimento, né, de propósitos, de tudo, e para ser mais rico, né, se alinha com o nosso propósito, né, Silvinha, que foi uma coisa que a gente também conversou lá. Sem dúvida, sem dúvida. Contem com a gente. Se você gostou dessa conversa, compartilhe o episódio e nos avalie em sua plataforma de podcast favorita. Lembrando que o podcast é produzido pela Agência Javali, especialista em negócios jurídicos. Até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.